Bom dia, meus amados irmãos, que a paz seja com todos, amém? E hoje nós estamos no dia 30, pisamos o dia 30, conta regressiva para o final desse propósito de 40 dias, mais 10 dias de aprendizado, mais 10 dias de comunhão com Deus, mais 10 dias de oração pelos nossos propósitos, pelos nossos pedidos de oração, sim? E nós vamos ver os resultados acontecer na nossa vida e nós vamos dar testemunho disso. Já falta pouco, 10 dias só. Se hoje nós temos métodos e formas de oração, isto é um ensino muito importante para nós sabermos qual tipo de método podemos utilizar de oração e todos os que temos disponíveis, sim? Então, o primeiro método, sim, é a oração a sós com Deus. Quando nós estamos sozinhos e vamos nos apresentar perante Deus. Nós já vimos assim muito, já estivemos estudando muito de oração, mas este tipo de oração é aquele tipo de oração que nós temos que orar todos os dias. Essa é uma prática diária, a de falar a sós com Deus, porque aqui o exemplo que dá da Bíblia, sim, ele demonstra de que nós precisamos todos os dias para quê? Para ter um momento de comunhão com Deus, para ter um relacionamento com Deus, para ter mais e mais conexão com Deus. E está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará em público. Sim? Então aí diz de que nós precisamos todos os dias entrar no quarto e falar com o Pai, falar com Deus, sim? E Ele que vê em secreto, que vê esse método aplicado, sim? Ele vê de que tu separaste um tempo e te apartaste de tudo, de tecnologia, de família, de todo, de trabalho, tudo, te afastasse só para falar com Ele, Ele vai te recompensar na vista de todos, sim? Isso que é uma chave da prosperidade, meus amados. Todos vão ver de que a tua vida é próspera, sim? Em todos os sentidos da tua vida, sim? Em todos os sentidos. O que significa isso? Tu não só vais ser próspero economicamente, sino que tu vais ter uma família de sucesso, tu vais ter amizades de sucesso, sim? E tudo quanto tu faças vai ir bem. Então todas as pessoas que já viram tu passando por problemas, por circunstâncias adversas, ou fracassando em muitas coisas, de repente vão ver de que tu começa a ter sucesso em todas as áreas da tua vida, e isso se deve a quê? A recompensa em público. De quê? De falar com Deus em secreto, sim? Então, a primeira é oração a sós com Deus, sim? A segunda, oração de concordância. Então vamos ver em Mateus capítulo 18, versículo 19, que diz assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então aqui diz de que se duas pessoas, olha só, no mundo, que importante isso, né? Eu tenho aqui no meu caso particular, eu sou argentino e tenho família na Argentina. Se alguém de lá, a 1900 kilómetros de distância, concordar comigo em alguma coisa para pedirmos para Deus, sim? Ele concede, por quê? Porque estamos em concordância. Mas concordância tem que ser em todo sentido, meu amado irmão. O que significa concordância? Nós aprendermos a mesma doutrina, termos o mesmo doutrinagem, o mesmo pensamento, sim? Que sejamos irmãos, que cresçamos juntos. Então, com quem que eu vou fazer uma oração de concordância? Com aquele que é meu irmão na igreja, com aquele que professa a mesma fé, com aquele que
está junto conmigo, aprendiendo la palabra das escrituras, y consegue aprender do mesmo jeito que estou aprendendo, que estamos juntos na caminhada da fé. ¿Sí? Com isso nós podemos concordar, dizer, vamos orar, me ajuda, irmão, para nós orarmos por esse fim específico. Então, essa oração tem que estar, ¿sí?, com esse fim específico, em concordância com outras pessoas, para que Deus atenda essa petição. ¿Sí? E dentro da concordância tem concordar com a palavra de Deus. ¿Sí? Essa é uma das partes de que quando nós concordamos com a palavra de Deus, na nossa oração nós estamos orando e pedindo por promessas que estão na Bíblia. ¿Sí? Quando nós concordamos de dizermos, vamos orar por uma promessa que está dentro da Bíblia e vamos trazer para nossas vidas. Nós não só estamos concordando entre nós como irmãos, também estamos concordando com a palavra de Deus, porque já é promessa de Deus e Deus cumpre. ¿Sí? Deus não é homem nem filho do homem para mentir. Ele cumpre com as promessas que estão dentro da palavra de Deus. Então é importante nós termos conhecimento dessas promessas. Mais uma vez, já falamos disso, mas nós precisamos ter conhecimento dessas promessas para quê? Para nós estarmos em concordância entre irmãos no pedido e em concordância com a palavra de Deus. ¿Sí? Concordância mentalmente. ¿Sí? A concordância mentalmente, quando eu falei de que nós temos que estar no mesmo pensamento, ¿sí?, na mesma doutrinagem, no mesmo pensamento, ¿sí?, entre irmãos, para nós concordarmos em uma coisa. Não pode ter discrepância. ¿Sí? Se eu com a minha esposa, com a pastora, decidirmos orar por algum motivo em específico, a gente não pode discordar de nada do que refere a essa questão que nós vamos colocar em oração. Nós primeiro temos que nos sentar e dizer, mas nós queremos que seja assim, 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 estamos de acordo com isso? Então, mentalmente, estamos de acordo com todas essas questões, porque onde tem uma diversidade de algum pensamento, já não tem concordância, essa concordância quebra. Então é importante, antes de colocar em oração com outra pessoa, de ter a mesma concordância mental. Amém? Concordância com o parceiro de oração. Mais uma vez, ¿sí? Concordância com o parceiro de oração. Os dois orando pelo mesmo ponto específico. Então, a nossa oração às vezes divaga muito, né, meus amados irmãos? Nós queremos orar por uma coisa e acabamos indo por outros lugares, né? Porque a veces vem a distração, né? A veces vem outros pensamentos, ¿sí? Que é uma luta mental também, que quando não sei se acontece com vocês, mas por aí acontece só comigo, né? Mas quando tu vai orar, 1000 pensamentos vêm na mente. Aí tu acaba deixando de orar pelo que tu estava orando, porque entraste pelos pensamentos e depois tu tens que retornar. Então, acontece com cada um de nós isso. Só que quando estamos orando em concordância, esse é um desafio muito grande de nós concordarmos no ponto específico que nós vamos orar, sim, e manter esse ponto na nossa mente, no nosso coração e no nosso pedido, para que seja atendido. Sim? E no ponto 3 é a oração coletiva. Sim? Oração coletiva, e diz assim em Atos capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, meus amados, a oração, sim, coletiva tem poder, tem muito poder. Sim, o Espírito Santo vem e faz um avivamento no lugar quando tem oração coletiva. Por isso que é tão importante, meus amados. Nós tivemos nosso primeiro culto de oração e estudo da palavra. E foi tremendo. E éramos só 3 pessoas. Por isso que é muito importante esse tipo de culto. Porque aí é onde nós vamos colocar determinadas coisas e determinadas questões em oração e em concordância e coletivamente com todos os irmãos que estamos aí, vamos orar. E
E aí é onde acontecem coisas extraordinárias. Sim, a presença de Deus se agrada, se alegra de poder estar aí junto conosco nesse tipo de oração coletiva. Então, meus amados, saibam a importância que tem de nos reunirmos e nos juntarmos todos juntos, coletivamente, para podermos orar. Se cada culto é uma bênção, porque é uma oportunidade que nós temos também de, como irmãos, coletivamente podermos orar. Nós oramos para iniciar o culto, nós oramos pelas ofertas, nós oramos pelos dízimos. Sim, que nesse momento que nós oramos pelas ofertas e os dízimos, também coletivamente nós estamos orando por prosperidade para cada um dos nossos irmãos. Sim? Então a nossa oração torna-se poderosa porque estamos em concordância e coletivamente todos orando nesse sentido. Então é muito importante nós irmos nos cultos, sim? E mais ainda no culto de oração, porque aquele culto que é especificamente para nós colocarmos coisas, é na oração coletivamente para nós termos resposta da parte de Deus. Amém? E dentro da oração coletiva temos recursos temos também, fora disso, temos recursos a serem usados, sim? Recursos a serem usados na oração, sim? E é orar a palavra. Orar a palavra. E isso é orar quando nós temos conhecimento da palavra. Mais uma vez, sim? Orar no Espírito. Orar no Espírito é quando nós somos batizados, sim? Com o dom de línguas. Né? Nós temos uma linguagem que é celestial, né? Uma linguagem celestial que provém do céu, que os demônios e o mal não conseguem entender. Por isso que uma oração poderosa, um recurso poderoso na nossa mão para podermos orar em uma linguagem que o inimigo não entende, não tem compreensão do que nós estamos orando e pedindo a Deus, porém ele não consegue interferir nesse tipo de oração, sim? E outro tipo de oração que entra, a meu entender, nessa área de orar no Espírito, sim? É quando nós oramos sem expressar com a nossa voz, oramos com a mente e nós podemos entrar nesse clima espiritual com Deus, no qual não sei se já aconteceu com vocês, que de repente parece que perderam noção do tempo, noção do lugar onde vocês estão, sim? É um derramamento de lágrimas e quando você termina de orar, passaram horas e você não percebeu. Sim? Resulta que estava na sala, sim? Ou no lugar de oração que você escolheu e você não sabia nem aonde que estava orando, porque perdeu a noção de tudo isso. É quando o nosso espírito entra em contato com o Espírito de Deus e faz a gente perder a noção de tudo. Então essa oração no Espírito é muito importante, porque essa oração também o inimigo, o diabo e os demônios não conseguem, sim, ouvir nem entender o que tu está falando com Deus, sim? Orar no Espírito. E são esses dois recursos, sim? A oração da palavra, orar a palavra de Deus, sim? Com conhecimento da palavra. Eu oro bastante isso também, assim como tu fizeste com, e conta a história, assim como tu fizeste, sim? Com Salomão, que desse sabedoria extraordinária. Meu Senhor, me dá dessa mesma sabedoria, dá para a minha vida, orando com pleno conhecimento da palavra. Sim, é um primeiro recurso, e o segundo é orar no Espírito, que já expliquei para vocês. Então, meus amados irmãos, isso é muito importante, sim, para a nossa vida, para nossos momentos de